Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil, meus futuros colegas, delegados e delegadas de polícia. Estamos de volta no nosso curso de prática de polícia judiciária, doutores. Agora, finalmente, depois de uma bela introdução, já foram 4 aulas com uma parte introdutória, com considerações gerais, imprescindíveis para a sua preparação, né, para que você tenha uma compreensão das principais peças práticas, daquilo que você não pode deixar de consignar na sua peça prática, enfim. Tenho certeza, doutores, que com aquilo que a gente já estudou até agora, você já tem uma bela bagagem para a sua prova prática, tá? Agora a gente avança para a análise de casos práticos. Agora é a hora da gente colocar tudo aquilo que a gente já observou em prática. Mas é óbvio, nosso compromisso aqui não é só com a parte prática, técnica, estrutural das peças. Eu vou trabalhar com vocês também conceitos, teoria, toda a parte teórica imprescindível para o estudo de cada uma das peças práticas que serão aqui tratadas, e não preciso nem dizer que as mais importantes serão tratadas aqui ao longo do nosso curso, tá? Então a gente inaugura o estudo de casos práticos com aquela peça que, via de regra, inaugura o inquérito policial. A bem da verdade, doutores, nós iniciaremos o estudo de casos práticos passando por aquelas peças que são de caráter decisório, tá? Então, depois de exaurir as peças de caráter decisório, as mais relevantes, não vai fugir disso no seu concurso, a gente avança para o estudo das peças de caráter ou de conteúdo postulatório, basicamente as representações, tá bom? Então vamos lá, primeiro caso prático de polícia judiciária, caso inédito que a gente formulou aqui para vocês. Vamos lá. Vilma dos Santos, doutores, e aqui eu já faço a observação, a gente volta comigo um segundinho. Vira e mexe, a gente tem alguns casos, como por exemplo já tivemos lá no Distrito Federal, em que o problema, a questão, ela foi bem extensa, cheia de detalhes, foi uma das provas mais difíceis aí até agora que a gente avaliou de todos os concursos, né? Isso para não mencionar algumas barberagens de algumas bancas. Mas fato é que na medida em que você vai analisando o seu caso prático, já vá fazendo uma leitura analítica, uma leitura técnica, uma leitura profissional. Já vá pontuando, fazendo anotações na sua prova para que você não se perca no problema. Já vá fazendo o juízo de tipicidade, já comece a pensar as medidas que eventualmente podem ser adotadas, identifiquem as diligências já realizadas, porque, doutores, nos problemas apresentados, nós encontraremos várias dicas que vão te auxiliar a identificar a peça mais adequada ao caso, tá bom? Então vamos lá. Vítima dos Santos, ou melhor, Vilma dos Santos, teve a porta de sua residência arrombada por um indivíduo desconhecido que subtraiu do seu interior um aparelho de televisão e um notebook, tá? Então, logo nessa primeira fase, a gente já começa a vislumbrar o crime eventualmente praticado, o crime objeto da nossa operação, da nossa investigação, ou seja, que a notícia crime envolve uma possível violação ao artigo 155 do Código Penal, no caso aqui, um crime de furto e furto qualificado pelo arrombamento ali, pelo rompimento de obstáculo. Vamos dar sequência. Assim que constatou o crime, Vilma foi até o 2º Distrito Policial da cidade do Rio de Janeiro e registrou a ocorrência. Doutores, aqui já faço uma pausa para fazer uma observação técnica. Por quê? Percebam que o registro da ocorrência, os registros de boletins de ocorrência,
nada mais são do que uma espécie de notícia-crime. A principal fonte de notícia-crime, vale dizer. Doutores, como já falamos nas aulas anteriores, a notícia-crime nada mais é do que a informação de uma possível violação do ordenamento jurídico penal. Nós não podemos tomar a notícia-crime como uma verdade absoluta, porque do contrário, se assim fosse, nós nem precisávamos de uma investigação. Então a ideia é que aquela notícia promova a investigação e aí sim a investigação vai verificar se aquela notícia-crime tem procedência ou não. E como veremos na sequência, são várias as formas de notícia-crime. E que já fique consignado, o boletim de ocorrência é a principal fonte de notícia-crime. Alguém que sofre com um crime vai até uma delegacia de polícia, formaliza o registro de ocorrência. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já tem a delegacia online, você pode fazer esse registro pela delegacia eletrônica, né? E as informações que você apresentar vão ser avaliadas por um delegado que vai dar a tipificação, vai consignar as medidas adequadas, enfim, tudo vai ser feito online. Mas fato é que a vítima, ao registrar o boletim de ocorrência, ela já leva ao conhecimento do Estado em investigação, nós, a possível violação do ordenamento jurídico penal. E a partir dessa notícia-crime, a partir desta informação, o Estado, por meio do delegado de polícia responsável, adotará as providências necessárias para a apuração, para o esclarecimento dos fatos. Tá? Então, que vocês já tenham essa perspectiva sobre a importância do boletim de ocorrência. De acordo com o histórico do boletim de ocorrência, vejam que o histórico traz as informações do crime, né? A vítima teria sido informada por sua vizinha, Maria Aparecida, que o autor do crime seria um morador do bairro conhecido pelo apelido de Baratão. Então veja que a gente já identifica aqui a vítima, que é a Vilma dos Santos, ela que teve a sua residência arrombada e furtada. Identificamos também uma testemunha, que é a vizinha da vítima, aqui denominada como Maria Aparecida. E ela, a testemunha, que vale dizer é uma fonte pessoal de prova, porque eu posso extrair dela informações relevantes ao esclarecimento dos fatos. A Maria Aparecida, ela afirmou ter presenciado, ter visto um indivíduo conhecido pela alcunha, pelo apelido de Baratão, saindo da casa dela com os objetos furtados, no caso uma televisão e um notebook. Então, uma informação relevantíssima. Percebam que a notícia-crime, além de descrever já a conduta delituosa, além de trazer informações que nos permitam concluir pela tipicidade da conduta, ela também já indica uma fonte de prova, que é a testemunha, Maria Aparecida, e ela já indica um suspeito, porque nem sempre, doutores, a investigação vai se iniciar com um suspeito determinado. Quantos homicídios nós temos aí todos os dias em que se verifica a prática do crime, ou seja, temos ali a materialidade do crime, no caso o homicídio, mas não há, ao menos de forma inicial, qualquer informação relacionada à autoria. E a investigação, ela deve ser iniciada justamente para isso, para reforçar eventualmente a materialidade do crime, ou seja, para comprovar a existência de um crime, para que haja a certeza de que houve a violação do ordenamento jurídico penal. Esse é o primeiro ponto, é a primeira missão da investigação, constatar que houve de fato o crime, comprovar, portanto, a materialidade, e num segundo momento, uma vez comprovada a prática do crime, deve-se apurar quem concorreu para esta infração. E é aí que se busca elementos indiciários da autoria. E como eu disse,
muitas vezes, boa parte dos casos, a investigação se inicia com elementos sobre a materialidade, mas sem qualquer elemento indicativo da autoria. No nosso caso aqui, o cenário está bem mais tranquilo, porque nós temos elementos indicativos da materialidade, ainda não de forma exauriente, como veremos, e temos também elementos indicativos de autoria. Então, essa investigação já conta com um suspeito, com um investigado determinado, tá bom? Vamos lá. No caso, como a gente disse, é um indivíduo conhecido pela alcunha de Baratão. Considerando que não há informações sobre a qualificação ou endereço do suspeito, então não há qualquer informação sobre a identidade do suspeito, a gente tem só o apelido, a alcunha. E também não temos informação sobre o seu endereço, porque, doutores, volta comigo, se porventura o problema trouxesse uma informação sobre o endereço do investigado, você já poderia vislumbrar uma outra medida de polícia judiciária que não a portaria inaugural de inquérito, né? Por quê? Porque se eventualmente o problema já falasse que o inquérito foi instaurado, e a gente vai ver aqui que vários problemas dizem, olha, foi instaurado o inquérito policial. Se foi instaurado o inquérito policial, você pode esquecer auto de prisão em flagrante ou despacho fundamentador da prisão em flagrante. Você pode esquecer a portaria inaugural de inquérito. Se o problema está falando que já foi instaurado, você esquece. A investigação, a persecução penal já avançou. Essas peças ficaram para trás. E aí, eventualmente, se o problema consignasse que o inquérito foi instaurado e trouxesse o endereço do investigado, doutores, se aparecer endereço, se mencionar o endereço do investigado, pode ser um indício aí, um indicativo de que a medida adequada seja a busca domiciliar, tá? Então esqueçam aqui busca domiciliar, porque a gente não tem o endereço do investigado, porque se houve o furto, se ele subtraiu os objetos da residência da vítima, é óbvio, uma medida pertinente seria a busca domiciliar para tentar recuperar, identificar esses objetos na casa do investigado, o que, obviamente, reforçaria os indícios de autoria, tá bom? Vamos lá. Considerando que não há informações, portanto, sobre a qualificação ou endereço do suspeito, elabore a peça de polícia judiciária mais adequada ao caso, visando o esclarecimento do crime, tá? Então, no caso aqui em questão, como a gente falou, não há qualquer elemento aqui que justifique, não há qualquer informação que justifique a necessidade de prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva. Não há qualquer informação que indique a adoção de outra medida de natureza probatória, medida de natureza patrimonial e muito menos situação de prisão em flagrante. Tá? Então, aqui, doutores, é caso de portaria inaugural de inquérito. Muito possivelmente, e já tivemos problemas em concurso nesse sentido, quando se tratar de portaria, e a gente falou lá atrás que a gente ia tentar, na medida que a gente analisasse os casos práticos, a gente ia trazer ali informações para auxiliar você a identificar a peça mais adequada. Então, quando se tratar de portaria, doutores, muito possivelmente o examinador vai mencionar ali no final da questão do enunciado para que você adote a medida cabível para o início das investigações. Então, muitas peças são facilmente identificáveis por conta dessas informações, tá? Então, para você identificar que é uma portaria, veja, você exclui a portaria, você pode até se pautar por uma situação residual. Não é caso de busca domiciliar, não é caso de medida probatória, não é caso de prisões cautelares. O problema não faz menção ao fato de que o inquérito foi instaurado, e a maioria dos casos vai destacar que o inquérito foi instaurado. Se não há qualquer informação nesse sentido, doutores, considerando o contexto, fique atento, porque você pode, de fato, estar diante de uma portaria inaugural de inquérito policial, tá bom? Então vamos avançar.
algumas considerações relevantes aqui sobre a parte teórica para que possamos elaborar a nossa peça prática. De acordo com a doutrina convencional, nós podemos destacar aqui algumas formas de instauração de inquérito policial. Doutores, importante reforçar o seguinte: a investigação criminal é o gênero, tá? Não vamos confundir o gênero investigação criminal com os procedimentos utilizados para formalizar esta apuração, esta investigação. O inquérito policial é, sem dúvida, o procedimento mais utilizado para formalizar uma investigação criminal. Muito por conta disso, muitas vezes até se confunde inquérito policial como se fosse um sinônimo de investigação, e não é. O inquérito é um procedimento legalmente previsto que tem por objetivo formalizar os atos realizados durante uma investigação. Mas não é o único. Já mencionamos aqui um outro procedimento de investigação, que é de atribuição de polícia judiciária, que é o termo circunstanciado, ou o TCO, termo circunstanciado da ocorrência. O TC ou TCO nada mais é do que um procedimento simplificado de apuração de infrações de menor potencial ofensivo. Tá? Temos ainda o procedimento de investigação de ato infracional, né? Menores de idade que concorrem para um crime, que praticam um crime, na verdade não praticam um crime, mas atos infracionais. Então, diante de um ato infracional, não se instaura inquérito policial, mas sim procedimento de apuração de ato infracional, que nada mais é do que um procedimento de investigação. Posso citar ainda a chamada VPI, verificação preliminar de informações ou verificação da procedência das informações, que é um procedimento prévio ao inquérito policial, utilizado muitas vezes na hipótese de notícia-crime inqualificada, que é aquela que tem como fonte uma denúncia anônima. Então, diante de uma denúncia anônima, eu não posso sair por aí instaurando inquérito policial. A denúncia anônima não serve de base para a instauração de inquérito. Nesses casos, eu, como delegado de polícia, devo deflagrar uma VPI, uma verificação preliminar das informações ou verificação da procedência das informações nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. A VPI, portanto, é mais um procedimento de investigação. Temos aí, fora do âmbito das polícias judiciárias, o inquérito policial militar, que é um procedimento de apuração, e no âmbito do Ministério Público, embora não regulamentado por lei, mas sim por resolução do CNMP, nós temos o PIC, né, o procedimento investigatório criminal, que é conduzido pelo próprio membro do Ministério Público. Tá? Então, são esses os procedimentos, basicamente os procedimentos de investigação. E o inquérito, insisto, é o principal deles, é aquele mais utilizado na apuração de notícias-crime. Tá? E para se instaurar o inquérito policial, agora focando no nosso principal procedimento apuratório, nós temos algumas formas de instauração. Quais são elas? Vejam aí, a doutrina convencional diz que o inquérito policial pode ser instaurado diante da notícia-crime, sendo que a notícia-crime ela pode ser de cognição imediata ou ela pode ser de cognição mediata. Tá? Então aqui podemos indicar situações distintas. Primeiro eu estou avaliando as formas de notícia-crime, como a possível violação do ordenamento jurídico penal chega ao conhecimento do Estado em investigação, nós. Na notícia-crime de cognição imediata, a polícia, o Estado em investigação, Polícia Civil, Polícia Federal, toma conhecimento sobre a possível violação do ordenamento jurídico
por meio das suas atividades corriqueiras, tá? Nessas hipóteses, a investigação ela é iniciada no modelo self-starter, ou seja, sem que haja provocação de qualquer pessoa. A polícia vislumbra a prática de uma infração penal por meio dos seus atos de ofício. É muito comum aí uma notícia crime de cognição imediata quando nós desenvolvemos aquilo que eu chamo, né, e aí novamente recomendando o nosso delegado de polícia, o direito criminal, teoria geral do direito de polícia judiciária, como eu estava dizendo, que eu chamo de investigação prospectiva, né? Quando a própria polícia ela corre atrás de eventuais indícios da violação do ordenamento jurídico. Então, se chega ao conhecimento da polícia, ou a polícia, por meio das suas atividades corriqueiras, passa a avaliar, por exemplo, redes sociais, passa a analisar os sites, né, de transparência, em busca de informações que possam indicar a prática de um crime, uma dispensa ilegal de licitação, uma licitação superfaturada, eventual prática de rachadinha, tão em voga nos dias de hoje. Então, por meio de análise de redes sociais, por meio de pesquisa em fonte aberta, a polícia realiza essa prospecção e identifica, através de compilação de dados e informações, uma suspeita de prática de infração penal. O investigador que realizou essa prospecção, ele vai formalizar toda essa apuração em um relatório. E aí, este relatório de investigação é que será a notícia crime, servirá de base, dará subsídio para que o delegado, ao acessar o teor do relatório, possa instaurar o inquérito policial, tá? Então, esse é um exemplo de notícia crime de cognição imediata. Na maioria da doutrina, você vai ver aí, eles vão citar o BO como notícia crime de cognição imediata. Mas está errado, doutores. Como a gente já adiantou, o BO nada mais é do que uma notícia crime de cognição imediata. Porque é a vítima levando ao conhecimento do Estado a prática do crime. Não foi o Estado em investigação identificando por sua própria atividade a possível violação do ordenamento jurídico. Não. É a vítima trazendo para o Estado informações, dando ciência ao Estado de que houve uma infração ou possivelmente houve uma violação do ordenamento jurídico penal, tá? Não há distinção, né? A doutrina costuma falar que o BO é uma notícia de cognição imediata e é errado. Todos os manuais citam isso, doutores. Olha, com todo respeito aos doutrinadores, mas essa informação se deve ao fato de que não há na doutrina processual uma dedicação muito significativa no estudo, sobretudo da parte prática policial, tá? Porque, convenhamos, se a doutrina diz que o requerimento da vítima para que seja instaurado o inquérito é uma notícia crime de cognição imediata, qual a diferença da situação em que a vítima requer a instauração do inquérito daquela em que a vítima noticia, né, por meio de um boletim de ocorrência, a prática do crime? Nas duas situações, doutores, em respeito ao princípio da legalidade, o delegado de polícia vai ter que adotar a medida pertinente para o esclarecimento dos fatos, tá? Então, se por um lado nós temos a notícia crime de cognição imediata, por outro, nós temos as notícias crime de cognição mediata ou provocada, que são aquelas que não dão ensejo à investigação no modelo self-starter. Nessas hipóteses, o estado de investigação será provocado por alguém, seja pela própria vítima, que pode fazê-lo por meio de um requerimento ao delegado de polícia natural, né, o responsável por investigar aquele caso, ou por meio de um simples registro da ocorrência, por meio do boletim de ocorrência. Do mesmo modo, e eu sempre defendo isso, também é notícia crime de cognição imediata a requisição do Ministério Público. Então aqui, requisições do Poder Judiciário ou, o que é mais comum, do Ministério Público, também traduzem uma notícia crime de cognição imediata.
Porque na requisição, seja do MP ou do Judiciário, autores, o que nós temos? A informação, e que deve ser devidamente instruída com elementos informativos, né, sobre a possível violação do ordenamento jurídico penal. E diante desta possível violação, ou seja, diante dessas informações, o Ministério Público requisita a instauração de inquérito policial. Então, é o MP provocando, diante da possível violação do ordenamento jurídico penal, e em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, o MP provoca o Estado em investigação, no caso o delegado de Polícia Natural, para que ele deflagre uma investigação, que não necessariamente precisa ser formalizada por meio de inquérito. Pode ser formalizada por meio de TC, se estivermos diante, por exemplo, de uma infração de menor potencial ofensivo, tá bom? E aí eu fecho esse bloco com uma pergunta. Sanini, a requisição, ela deve ser cumprida obrigatoriamente pelo delegado diante de uma requisição para instauração de inquérito? O delegado, ele deve necessariamente instaurar um inquérito ou ele pode eventualmente se recusar? Por isso, tema polêmico, e como o tema é polêmico, a gente responde no próximo bloco.